dar a palavra, né, ao doutor Pedro Henrique Nogueira. O doutor na verdade, já é pós-doutorando, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor pela Universidade Federal da Bahia, professor da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, presidente da Associação do Norte e Nordeste de Professores de Processo, advogado, consultor jurídico e ainda autor de literatura jurídica. Né? O doutor Pedro, ele é autor da conceituada obra Negócios Jurídicos Processuais, que já está esse ano na 4ª edição, e queríamos agora ouvir, né, o doutor Pedro, que elegeu como tema para falar conosco o devido processo autocompositivo. O senhor está com a palavra, doutor, e tem 20 minutos. Boa noite. Queria cumprimentar a Luana, inicialmente. Obrigado pelas palavras gentis, Luana. Cumprimentar o Irapuã, que fez uma excelente exposição aqui, ouvi atentamente. Um prazer encontrá-lo nesse evento, Irapuã. Quero cumprimentar minha querida amiga, professora Flávia Rio. Temos nos encontrado bastante nessa pandemia, né, Flávia? Que bom, é sempre um prazer, sempre uma renovada satisfação encontrá-la e ter a chance de ouvi-la. Então, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Quero cumprimentar ao meu querido amigo Marco Aurélio Peixoto, ao tempo em que agradeço pelo convite honroso que me foi feito de participar desse evento, um evento magnífico, com tantas referências, com tantos professores. É um evento muito bem organizado, muito bem conduzido, não só por ele, mas também pelos outros coordenadores, o Emanuel Silveira, o professor José Henrique Mouto. Então, estou muito grato por estar aqui, agradecido e honrado com essa oportunidade. Quero também saudar aos que nos assistem e aqueles que irão nos assistir, já que eu imagino que o evento fique disponível aí para visualização no canal da OAB, que também tem que ser parabenizada, a OAB Palmares, pela iniciativa de fazer um evento com essa magnitude, com essa abrangência. Então, isso precisa ser ressaltado e exaltado. Eu vou cumprir fielmente o tempo, Luana. Se, porventura, houver aí qualquer indicativo de que eu não cumpra, você pode jogar aí a mensagem para me atrapalhar, para ficar perdido aí e conseguir encerrar a minha exposição dentro dos 20 minutos. O tema que me foi colocado é devido ao processo legal autocompositivo. Na verdade, a intenção de falar sobre esse tema é jogar aqui para a nossa reflexão as questões que envolvem o processo da autocomposição. Eu quero primeiro estabelecer uma premissa. Quando a gente fala em devido processo autocompositivo, eu quero justamente trazer a ideia de que há hoje um processo para que se chegue à autocomposição. Da mesma forma que se tem um processo para que se chegue à solução adjudicada, processo que redunde na decisão judicial ou na decisão arbitral, há um processo que leve à autocomposição, à solução autocompositiva. E há um processo exatamente porque o ordenamento jurídico estabelece esse processo. E é um processo que tem por objeto, paradoxalmente, uma convenção, um acordo, uma solução que as partes consigam encontrar, justamente para que não haja o processo de natureza adjudicada. Então, a base desse processo autocompositivo a base normativa está no artigo 3º, parágrafo 2º do CPC. Por que está no artigo 3º, parágrafo 2º? Porque no artigo 3º se encontram normas fundamentais do processo civil brasileiro. Na verdade, do artigo 1º ao 12, a gente tem capituladas as normas fundamentais.
do processo civil brasileiro. E uma dessas normas estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Essa é uma norma fundamental. É uma norma que estabelece, eu falo isso inclusive na última edição do meu livro, esse é um ponto que vem me despertando muita atenção ultimamente. O Estado priorizou a solução autocompositiva. Há uma preferência pela solução consensual. Isso está colocado normativamente. Não se trata de uma colocação retórica, porque nós sabemos que é muito bom conciliar, é muito bom que as partes façam acordos. Não é isso. Normativamente falando, o Código estabelece que a solução autocompositiva tem primazia sobre a solução adjudicada. Essa é a base para que a gente entenda esse processo da autocomposição. E a segunda premissa é que é possível enxergar um microsistema de autocomposição. Nós temos, no artigo 166, 166 do Código, um elenco de princípios que o Código denomina de princípios da conciliação e da mediação. Eu prefiro denominar de princípios da autocomposição. Esses princípios, em sua quase totalidade, estão repetidos e reproduzidos no artigo 2º da Lei de Mediação, Lei 13.140, associado ainda ao princípio da boa-fé e o princípio da busca do consenso. Então, nós temos aí um mix de enunciados, uma combinação de enunciados que estruturam como se deve proceder para se realizar a autocomposição, seja através da técnica de mediação, seja através da técnica de conciliação. E quando eu falo em devido processo autocompositivo, é importante deixar claro que o processo de autocomposição deve observância a esse conjunto normativo, formado pela integração desses enunciados. Artigo 2º da Lei de Mediação, Lei 13.140, e artigo 166 do Código de Processo Civil. E quais são esses princípios? Segundo o artigo 166 do Código, os princípios da autocomposição constituem a independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Independência é a garantia de que o mediador ou conciliador poderá atuar livre de pressões externas, de modo que poderá conduzir o processo de mediação, o procedimento de mediação, sem pressões, ou seja induzido a favorecer qualquer das partes. Imparcialidade é uma garantia importantíssima, que também recai sobre a pessoa do mediador e do conciliador, e diz respeito ao desinteresse. O mediador e o conciliador precisam ser pessoas desinteressadas no resultado da autocomposição. É muito importante essa garantia de imparcialidade para que se assegure a isonomia, tão bem tratada pelo professor Irapuan Santana na exposição que me antecedeu. Autonomia da vontade. Aqui eu faço um parêntese para falar da autonomia da vontade. Na verdade, eu acho que até nem precisaria falar da autonomia da vontade, porque nós sabemos que a base de qualquer negociação, de qualquer solução autocompositiva, é a vontade das partes. E é necessário que se assegure a autonomia da vontade para que as partes possam decidir. Inclusive, se não querem fazer acordo. Porque isso é uma solução consensual admitida pelo ordenamento jurídico. Ninguém é obrigado a fazer acordo.
As partes podem estar de acordo que não querem acordo. Isso vale. Isso também é consenso. Vejam, isso pode parecer uma obviedade, mas há certas obviedades que precisam ser ditas. Uma vez, eu estava ministrando um curso para magistrados, obviamente que eu não vou revelar aqui o nome, mas um magistrado me fez a seguinte pergunta: professor, considerando que o novo CPC, veja a pergunta, professor, considerando que o novo CPC exalta a ideia de cooperação, eu, como magistrado, posso determinar que a parte apresente em audiência uma proposta razoável de acordo, sob pena de, se não apresentar, aplicar uma multa por ser considerado como ato de violação à cooperação? Essa é a pergunta. Vejam. Essa pergunta, que é preocupante pelo fato de que é totalmente incompatível com a ideia de autonomia da vontade. Como é que eu vou ser obrigado a formular uma proposta de acordo? Isso não faz nenhum sentido. Eu posso comparecer à audiência para dizer exatamente que eu não quero acordo. Isso faz parte da esfera de autonomia, de autorregulação que as partes possuem. E essa pergunta que me foi feita, eu fiquei muito preocupado com essa pergunta, porque a pessoa que me fez essa pergunta não era um magistrado despreparado, muito pelo contrário. E um excelente magistrado, por sinal. Um excelente magistrado. Não, a pergunta não foi uma pergunta... E mais, o magistrado que me dirigiu esse questionamento também está longe de ser um magistrado autoritário. Não é. Não é. Mas isso me deixou assim, muito preocupado pelo fato de que o autorregramento, a autonomia da vontade é a base da autocomposição. E nós precisamos, então, reafirmar isso. Não existe no direito brasileiro o dever de fazer proposta de acordo, dever de fazer proposta de acordo razoável. Você pode ter o dever de comparecer à audiência, mas isso é outra coisa. O dever de comparecimento é uma coisa. O fato de você comparecer não traz embutido o dever de negociar ou de formular proposta. E o que é uma proposta razoável? Quem vai decidir o que é uma proposta razoável? É o juiz? Vejam que isso não faz nenhum sentido, né? O juiz agora vai emitir uma análise a respeito da razoabilidade da proposta que a parte fez a outra. O juiz não está para decidir se a proposta foi boa ou foi ruim. O juiz está para ou julgar o litígio ou homologar a solução autocompositiva que as partes conseguirem encontrar. O princípio da confidencialidade, isso é muito importante. Muito importante. O princípio da confidencialidade é uma garantia de que as partes terão um ambiente relativamente sigiloso para poder tentar realizar a autocomposição. As partes vão poder fazer declarações, afirmações, propostas, que serão tratadas como dados confidenciais no processo. E esses dados confidenciais visam proteger as partes, não só em relação a terceiros, mas também em relação ao juiz. Esse ponto é muito importante, porque nós sabemos que no direito brasileiro, a audiência de mediação e conciliação, especialmente aquela audiência prevista no artigo 334 do Código, no rito comum, deve ser preferencialmente realizada por mediadores e conciliadores. Mas o juiz também pode participar dessa audiência. Aliás, é um dos poderes do juiz promover a autocomposição. Está lá no artigo 139 do Código. Mas, observem bem, no momento em que o juiz participa da autocomposição, há uma quebra da confidencialidade em relação às afirmações, às proposições, a tudo que é dito e tratado durante a audiência. Aquele juiz que participou
da audiência de mediação ou de conciliação fica impedido de julgar. Isso é muito debatido, isso é polêmico. Há, inclusive, alguns precedentes. Há um precedente muito interessante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu exatamente assim como eu estou falando, e eu acho que está corretíssimo. Esse precedente, não me lembro de qual foi a Câmara, não sei se Flávia tem isso de memória, mas me parece perfeita essa compreensão. O juiz pode participar da audiência de mediação de conciliação, mas se ele participa, ele não pode julgar. É como se fosse um impedimento, é como se houvesse um impedimento que está fora lá do rol das hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Civil. Porque se o juiz que participa da sessão de mediação e, portanto, presencia, às vezes, ofensas, declarações não verdadeiras que a parte faz com o legítimo propósito de tentar convencer o outro, não que seja válido mentir, não é isso, mas que, às vezes, faz parte do processo de convencimento, de você querer convencer a outra pessoa, ou querer até exagerar num fato. Isso não é e não pode ser criminalizado, porque, do outro lado, a parte tem autonomia para recusar a proposta, para não aceitar. E o juiz não poderia jamais tratar afirmações que são ditas no contexto, no calor e na circunstância de uma audiência de autocomposição como um ato de instrução, como uma confissão, como uma declaração de conhecimento, uma declaração de vontade. Como, infelizmente, alguns juízes fazem, exigindo que se registre em ata as conversas que são travadas durante as audiências de mediação e conciliação. Então, é muito importante ter rigorosa observância em relação à confidencialidade. Por isso que as tratativas não podem ser registradas em ata, a menos que as partes expressamente decidam que querem que aquelas tratativas fiquem registradas. Né? Isso é importante. Por quê? Porque a base de tudo é a autonomia da vontade. A garantia de confidencialidade serve às partes. Mas as partes podem abrir mão dessa garantia e pode ser mais conveniente para as partes que seja consignado em ata o conteúdo da tratativa ou da proposta que tenha sido recusada. Porque nós sabemos que se a parte oferta uma determinada prestação e, porventura, aquela proposta é recusada, há um enviesamento, sem dúvida nenhuma. O juiz, ainda que de forma inconsciente, tende a se pautar por aquela declaração. E, às vezes, a parte faz uma proposta de acordo, mesmo tendo razão. Eu já cansei de ver, na minha experiência como advogado, cansei de ver situações em que, especialmente o réu, pessoa jurídica, empresa, sabe que tem razão, sabe das boas probabilidades de êxito no processo, mas faz uma análise de custo, que é uma análise econômica, que é totalmente diferente da análise jurídica. O empresário pensa diferente do advogado. E o empresário pensa, bom, eu sei que eu vou ganhar, eu sei que eu tenho 90% de chance de vencer, mas quanto vai me custar essa vitória? Porque se essa vitória me for custar X, eu prefiro gastar X fazendo um acordo com a parte. Porque, do ponto de vista econômico, o resultado para mim vai ser o mesmo. E eu consigo aproximar o cliente, consigo ter de volta um cliente que eventualmente não tenha fidelizado. O raciocínio é outro. Então, uma proposta registrada em ata não pode jamais ser interpretada como uma confissão de culpa. Por isso, a garantia da confidencialidade. E a gente vê, infelizmente, né, às vezes, especialmente já que o público aqui, alvo, talvez, em sua grande maioria, sejam os advogados, muitas vezes nós vemos a não observância dessa importante garantia. Às vezes, mediadores e conciliadores fazem questão de consignar na ata, contra a vontade das partes, tudo aquilo que é conversado, tudo aquilo que é dito, e que está protegido pela garantia da confidencialidade. Por fim, o Código também coloca, já estou encaminhando para o final, Luana,
O código apresenta como princípio a oralidade. Essa oralidade precisa ser compreendida não no sentido da oralidade do processo civil, que a oralidade do processo civil é um princípio complexo, que envolve 5 subprincípios, não é essa oralidade que é tratada no artigo 166. A oralidade aqui nada mais é do que a prevalência da palavra verbal, que é apenas um dos aspectos da oralidade do processo civil. E agora, essa oralidade precisa ser redimensionada com o uso das tecnologias que permitem a práticas de atos em tempo real, com transmissão simultânea de som e imagem. Hoje há uma difusão enorme da prática de audiências de conciliação de forma remota. Isso é compatível, a meu ver, com a oralidade, desde que você observe o caráter síncrono do ato processual. Então, você realiza uma audiência em tempo real, como nós estamos realizando aqui essa conferência, e as pessoas nos assistindo. Eu acho que isso é perfeitamente compatível com essa noção de oralidade. E, por fim, há o princípio da decisão informada, que é mais uma norma dirigida à pessoa do mediador e do conciliador, no sentido de proteger as partes contra informações que, porventura, sejam levadas e que possam levá-las a tomar uma decisão contra a sua vontade. Eu já vi uma vez, já para encerrar, um conciliador, no sentido de esclarecer as partes, tentando convencê-las de que o acordo seria a opção mais interessante aos seus interesses, mais adequada aos seus interesses, em função do entendimento do juiz a respeito da matéria. Imaginem que o caso tratava de uma indenização por danos morais. E a parte não queria aceitar uma proposta de acordo na ordem de R$5.000, porque nutria a expectativa de que conseguiria uma indenização na ordem de R$30.000. Então, vejam, a proposta de 5, mas a expectativa da parte é de receber 30. O que fez o conciliador? O conciliador conversou com a parte no seguinte sentido: veja bem, mesmo que você ganhe, o entendimento desse juiz é de conceder indenizações de, no máximo, R$10.000. Vejam que essa é uma informação que muda completamente o cenário da autocomposição, que influencia decisivamente na aceitação da proposta pela parte. A parte é levada a aceitar a proposta de acordo em função daquela informação. O conciliador que faz esse tipo de afirmação, de asserção, e eu acho que ele pode fazer, eu acho que é legítimo que ele faça, mas ele se vincula àquilo que ele afirmou. E aí, nesse ponto, é muito importante que a parte tenha a perspicácia de exigir que seja constada em ato essa informação. Por quê? Porque se no futuro ficar demonstrado que a parte fez o acordo influenciada pela informação trazida pelo conciliador, isso pode invalidar a autocomposição. Então, observem, esse conjunto de normas associado à boa-fé, que é uma norma estruturante do processo civil, e associado à busca do consenso, que também pode ser integrada como um subprincípio da autonomia da vontade, esse conjunto forma o que eu denomino de devido processo autocompositivo. Isso tem consequências práticas enormes, porque é perceptível que todos esses deveres dos quais nós tratamos aqui se relacionam com as pessoas do mediador e do conciliador. E do ponto de vista prático, é possível pensar em novas hipóteses de invalidação dos acordos, especialmente os acordos judiciais, quando esses deveres são inobservados. Violação ao dever de confidencialidade, violação ao dever de decisão informada,
isso pode comprometer a validade, pode levar a parte ao erro, e nós teremos, então, novas causas de invalidação dos acordos celebrados em juízo. Eram essas as reflexões que eu gostaria de trazer. Mais uma vez, agradeço muitíssimo pelo convite de estar aqui neste evento e, sobretudo, a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor, pela sua brilhante explanação. Vamos aguardar